Olá galera, hoje vamos falar da evolução do Fusca aqui no Brasil. Esse é o canal Metaneiro, meu nome é Rodrigo Barbieri e bora pro vídeo. Para falar da evolução do Fusca, a gente vai voltar lá para o ano de 1950, exatamente em 11 de setembro de 1950, quando era desembarcado os primeiros Fuscas aqui no território brasileiro. Eles desceram 30 Fuscas no Porto de Santos. Esses Fuscas eles eram produzidos lá na Alemanha, eles eram trazidos de navio e descarregava aqui no Brasil, no Porto de Santos. Em 1951, a Brasmoto olhou assim pro Fusca e pensou assim: nossa, isso aí é uma coisa boa para ser produzido aqui no Brasil, hein? E entrou em contato com a Volkswagen, adquiriu os direitos de produção do Fusca, só que no sistema CKD. Como é que era o sistema CKD? Além de eles trazerem um carro inteiro pelo porto e descerem o carro já montado no Brasil, eles pegavam esse carro e desmontavam ele inteiro. Ele vinha todo em peças, vinha roda, porta, tudo todo em peças, e ele era montado aqui pela Brasmotors. Em 1952, o Fusca passa a ter a segunda, a terceira e a quarta marcha sincronizadas, só a primeira que ainda era seca. O câmbio seco ele era um pouco ruim de se dirigir. O câmbio ele tem duas peças que a gente chama de árvores. Essas árvores têm várias engrenagens e tem um negócio deslizante nessas árvores que é onde engata as marchas. Uma marcha sincronizada ele tem um anel sincronizador, que quando você vai passar a marcha, esse anel sincronizador iguala a velocidade das duas árvores. E uma sempre vai estar numa rotação diferente da outra, devido à relação de marcha. A marcha seca, isso não acontece. Você tinha que ser um bom motorista para saber quando botar o carro em ponto morto, saber quando as árvores de manivela alcançavam mais ou menos a mesma velocidade para passar a marcha. Isso aí era meio ruim. A segunda e terceira marchas passou a ser uma coisa legal. A primeira ainda era seca, só a primeira marcha, que a gente chama de seca, que não tem um anel sincronizador. Só que a primeira marcha geralmente se engata parado, ou seja, as duas árvores de manivelas estão paradas, ela está pronta para engatar a primeira. E a segunda, terceira e a quarta marcha se engatava com o carro andando, ou seja, ficou uma boa evolução do carro. Em 1953, a Volkswagen se instala no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e começa a fazer o Fusca aqui no território nacional. Nesse mesmo ano, ele deixa de ter as duas janelinhas separadas, ele começa a ter uma única janela aqui na traseira, uma janela do estilo oval. Ela não era essa retangular ainda, era aquela oval, e o desenho do painel muda. Agora o velocímetro, antes o velocímetro ficava mais ao centro do painel, agora o velocímetro passa a ficar na frente do motorista. E o porta-luvas, que antes parecia mais um porta-treco, agora ele ganha uma tampa. E o Fusca ganha também um cinzeiro do lado do porta-luva. Até então, o motor do Fusca ele não é nem de 1.200 cilindradas ainda, ele é só de 1.100 cilindradas. E em 1954 sai de cena esse motor de 1.100 cilindradas, ele passa a ser um motor de 1.200 cilindradas. É um motor que a gente já está mais habituado a escutar, o Fusca antigo de 1.200 cilindradas, tal, ele passou a ser produzido a partir de 1954. Em 1955, o Fusca passa a ter duas ponteiras de escapamento cromado. Já é o escapamento que a gente está mais habituado, que a gente vê tanto nos Fuscas antigos quanto nos Fusca modernos, que vai sair aquelas duas saídas de escapamento. Em 1958, o desenho do painel muda de novo, já começa a chegar perto do painel que a gente já está mais acostumado a ver dos Fuscas dos anos 70. Ele é aquele mesmo desenho do painel, que tem aquela saída do rádio aqui, aqui onde seria o marcador de combustível ainda é tampado, ele ainda não tem marcador de combustível, aqui tem um friso que corre de um lado ao outro do painel. E o cinzeiro passa do lado do porta-luva para o lado, num lugar que a gente está habituado a ver do Fusca, que seria ali embaixo do espaço do rádio do Fusca. Que o Fusca naquela época ele vinha com o rádio tampado, né? Você podia destampar e instalar o rádio, ou você podia manter tampado ali, e o cinzeiro era embaixo. Em 1959, a janela traseira muda, ela deixa de ser a janela traseira oval do Fusca, ela passa a ser a janela retangular, só que ela ainda é aquela menor, que aqui em cima ela é um pouquinho mais para dentro, embora ela não é mais a oval, ela já é a janela retangular. E o Fusca também passa a ter parasol. Pô, Rodrigo, o que é parasol? Parasol, você está dirigindo o seu carro e começa a vir um sol contra o vidro, o para-brisa do seu carro.
Daí você abaixa aquele negócio em cima, assim, para tampar o sol, para o sol não te cegar, não te ofuscar. E aquilo se chama parasol. Fusca em 1959 passou a ter parasol. Ele também passa a ter o volante cálice, o famoso volante cálice do Fusca passa a que para os Fuscas a partir de 1959. E ele também muda as maçanetas das portas. Aqui nas portas do Fusca, aqui na porta do Fusca, antes, aqui a maçaneta da porta do Fusca, ele era uma maçaneta de girar, que você girava assim para abrir a porta. A partir de 1959 passa a ser uma maçaneta que você aperta o botão aqui e abre a porta, que é a maçaneta que a gente mais conhece aí dos anos 70, que é essa maçaneta que se aperta o botão e abre a porta do Fusca. Em 1960, o Fusca para de ser ligado à manivela. Até então ele era ligado à manivela, quando você abria a tampa do motor, em cima do para-choque traseiro tinha um furo que você passava uma manivela para ele, engatava a manivela na ponta do virabrequim e virava a manivela para o Fusca pegar. Em 1960 esse sistema acaba, ele passa a ser a partida elétrica. Você ligava ali na chave, virava a chave dentro do Fusca e ele ligava. E em 1960 também, ele ganha setas dianteiras, ele ganha umas setas, aqui os repetidores de seta dianteiro, eles passam a ser pequenos, repetidores menores do que o que você vê nos Fusca dos anos 70. Aqui no Brasil não teve aquela seta que era aqui embaixo do para-choque, que era duas luzes aqui. Isso aí foi na Alemanha, e lá na Alemanha também veio um tempo antes. Aqui no Brasil já saiu em cima do paralama a seta. As setas traseiras ainda não tinham uma luz de seta própria, eles piscavam junto com a luz de freio. Quando você dava seta e pisava no freio, um lado ficava acesa a luz de freio e o outro lado ficava piscando, que era a seta. Em 1961, ele ganha uma alça em cima do porta-luvas ali, aquela alça que você vê nos Fusca dos anos 70, que você vê bastante na rua. Ele começa a ser produzida a partir de 1961, antes era sem aquela alça em cima do porta-luvas. E ele também ganha marcador de combustível, ou seja, a partir desse ano ele deixa de ter uma torneirinha. Antes como é que era? Era uma torneirinha tipo das motos, que ficava embaixo ali do tanque. Propriamente dito, ficava embaixo do velocímetro dentro do carro. Aí você podia deixar no normal, passando gasolina no normal, e se o carro começasse a morrer, que entrou na reserva, você podia virar essa torneirinha para a reserva. Muitas motos hoje, até pouco tempo atrás, exceto as motos com injeção eletrônica, eles tinham já esse sistema. Aí você está andando com a sua moto começa a morrer, você vai lá embaixo do tanque e muda do normal para reserva. Isso aí era atual nos carros e no Fusca até esse ano. Em 1962, ganha aquela lanterna, a lanterna tradicional do Fusquinha, que tem a luz de seta e a luz de freio e lanterna separados, ou seja, ele passa a ter uma luz de seta integrada na lanterna, ele não é mais a luz de seta junto com a luz de freio. Nesse ano também passa a ter as famosas janelas traseiras, estilo basculante, que era aquela que basculava para fora ou basculava para dentro. As janelas traseiras, elas abriam tanto assim a janela traseira do Fusca. Em 1963, ele ganha apoios de braço nas portas do Fusca. Antes, ele não tinha apoios de braço nas portas, e às vezes quando tinha, só tinha na porta do passageiro, na porta do motorista não tinha apoio de braço. Agora passa a ter nas duas portas apoio de braço. E nesse ano, os bancos também passam a ser quadrados. Eles eram uns bancos grandes na dianteira, praticamente quase todo junto. Agora serão dois bancos quadrados individuais. Em 1964, ele ganha a opção de lavador de para-brisa. Só que era um lavador de para-brisas pneumático, digamos assim. Ele tinha um botão na ponta da chave de seta que se apertava esse botão liberava o ar que empurrava a água e jogava contra o para-brisa do Fusca. E da onde que vinha esse ar que empurrava? Vinha do step. Tinha uma mangueirinha que era engatada no bico do step, que ligava na ponta do reservatório de água. Desse reservatório saía uma mangueirinha, passava pelo botão do limpador que ia para os brucutus. O brucutu é aquele esguicho de água que joga água no vidro. Então quando você apertava ali, ele liberava, a água passava,
que ela estava sobre a pressão do step e jogava a água no para-brisa do Fusca. Esse sistema, ele era um sistema meio ruim. Por que ele era um sistema meio ruim? Digamos que você usa isso muito, você usa bastante esse negócio de jogar água no vidro. Aí você tá andando com o Fusca e fura o pneu, aí você vai pegar o pneu do step, ele tá murcho. Por que ele murchou? Porque você vai usando, ele vai usando o ar do step para jogar água no vidro. E também tinha um problema que às vezes aquele negocinho de rosca que você rosqueava no bico de calibração do step, às vezes você não colocava direito, ele ficava com vazamento de ar. Ou seja, você nem usou o limpador de para-brisa e ele esvaziou o seu step. Aí você furava o pneu, você ia pegar o step estava murcho. Então não era um sistema eficiente para lavar o vidro, mas ele não era um sistema eficiente para manter o step calibrado. Nesse ano ainda de 1964, a lanterna de placa, a luz de placa, ela aumenta. Antes ela era aquela pequenininha chamada nariz de bruxa. Agora ela passa a ser uma luz de placa maior que ilumina a placa traseira do Fusca. Em 1966, o vidro do Fusca aumenta. Ele já chega do tamanho que a gente já está mais acostumado, esse tamanho retangular. Aqui em cima, antes ele era um pouquinho menor. Agora ele aumenta aqui a parte de cima 20% e passa a ser do jeito que a gente mais vê Fusca na rua até hoje. Em 1967, sai de cena um motor de 1.200 cilindradas e entra em cena um motor de 1.300 cilindradas. No motor de 1.200 para o 1.300 ele muda a posição da bomba de combustível e do distribuidor centrífugo. Antes o distribuidor ficava de um lado, a bomba do outro, e agora eles inverteram de posição. Também outra mudança dessa época, que a tampa do motor antes era uma tampa de girar. Você girava assim a maçaneta e abria a tampa. Aí quando fechava, você girava de novo e a tampa fechava. Agora ela tem um botão que se aperta e abre e depois se fecha. Esse daí já é aquela fechadura que você vê até hoje nos Fusca, que foi usado até lá atrás no último Fusca, que foi o Fusca do Itamar. Em 1968, o sistema 6 volts sai de cena e o Fusca passa a ser 12 volts. O sistema 12 volts ele é mais econômico para as montadoras, porque o sistema 6 volts ele usa uma amperagem muito grande, muito alta. E como a amperagem do sistema 6 volts é muito alta, eles usam uns fios bem grossos para fazer a parte elétrica do Fusca. E o sistema 12 volts, por a voltagem maior e a amperagem menor, eles podem usar os fios mais finos, o que acaba gerando economia na hora de produção de um carro. Sem contar que as luzes ficam mais fortes, o motor de partida funciona com maior precisão, ele fica bem melhor carro propriamente dito. Em 1969, o modelo do espelho retrovisor ele muda, ele passa a ser do modelo raquetinha. O famoso modelo raquetinha começa a sair no Fusca de 1969. Em 1970, o Fusca ele ganha uma boa restilização. Digamos assim, em 1970 tinha o Fusca primeira série e o Fusca segunda série. O primeira série era o Fusca de 1969, com o retrovisor raquetinha, aquela tampa maior, aquele para-choque grandão, com aquele puleiro em cima. Em 1970, segunda série, muda o capô, a caixa de ar passa a ser maior para o capô ficar menor e também passa a ser mais arredondada a caixa de ar. Antes ela era mais funda, agora ela é mais rasa. A tampa de traseira do motor ela muda também, a caixa de ar traseira também muda. Ela é uma caixa de ar agora mais funda, que antes ela era para cima, agora ela perde aquela parte de cima, ele fica mais rasa e a tampa fica mais alta. Os para-choques ficam maior e ele ganha uma versão que era chamado de Fuscão. O que esse Fuscão tinha de diferente do Fusca 1300? Ele tinha um motor 1500, ele tinha painel em acabamentos em jacarandá, ele era um Fusca mais refinado assim, ele era um Fusca com um pouquinho mais de luxo do que o Fusquinha, que ficou o Fusquinha como base e o Fuscão como um carro mais luxuoso. E o Fuscão também ganha as rodas do tipo de 4 furos. Por que eles mudaram as rodas de 5 furos, que era a roda que era até então utilizada no Fusca, para as de 4? No Fusquinha ainda utilizava as de 5. No Fuscão passou a ser utilizado de 4 porque ele ganhou freio a disco na dianteira. E o freio a disco, como os parafusos ficam mais perto do cubo de roda, não dá para usar aquele cubo de roda maior. Teria que pôr um adaptador para usar o cubo de roda maior, mas um adaptador pode ocasionar quebras, pode soltar, pode ocasionar um monte de problemas, então eles já passam
para uma roda que os furos ficam mais próximos do cubo de roda. E foi implementado no Fuscão o freio a disco na dianteira. O Fusquinha, o Fusca 1300, ainda tinha os 4 freios a tambor. Os freios a tambor eles eram meio ruins, às vezes o tambor travava, o Fusca saía deslizando, não eram tão bons quanto o freio a disco. Em 1971, o Fusca deixa de ter aquele limpador de para-brisa pneumático, aquele do botão que se apertava e ele usava o ar do step para jogar a água no vidro. Ele deixa de ter esse sistema e passa a ter um sistema que tem uma borrachinha na caixa de step. Você aperta a borrachinha com o pé, aquela borrachinha cria uma pressão de ar que joga a água contra o vidro do para-brisa. Esse sistema foi um sistema bastante usado e ele acabava com aquele problema de esvaziar o step, de você ir lá, o seu pneu furar e sei lá pegar o step e o step tá murcho. Em 1972 ele ganha uma luz de teto. Antes o Fusca ele não tinha luz interna. E agora aqui em cima da porta do motorista ele ganha uma luz com um botãozinho que você pode deixar para quando abrir a porta a luz acender e quando fechar apagar, deixar ele no desligado ou deixar ele aceso direto. Acontecia muito que o pessoal estava acostumado ao Fusca não ter e acabava esquecendo essa luz ligada e essa luz acabava derretendo o plástico da luz de teto. Isso era uma coisa muito comum nesse ano. Em 1973 sai os faróis olho de boi. E nesse ano o Fuscão, o Fusca 1500, ele deixa de ter, que antes ele tinha aqui na tampa aqui 2 entradas de ar apenas. Agora ele passa a ter 4 entradas de ar e as 2 da ponta eram maiores do que as do meio. O ar quente do Fusca, que antes era de série, mesmo porque lá na Alemanha é um sistema bem mais frio, aqui no Brasil pouca gente se usava esse sistema, porque aqui além de ser mais quente, era um sistema que o escapamento começava a dar vazamento, era um sistema de muflas que passava pelo escapamento e acabava jogando aquela fumaça do escapamento para dentro do carro. Você podia ser asfixiado, tanto que muita gente chamava de ar quente da morte. Esse ar quente, em 73, ele passa a ser opcional. Você podia ter opcional de com o ar quente ou sem o ar quente. E as janelas basculantes também passam a ser opcional. Você podia pagar a mais para ter as janelas basculantes ou não ter as janelas basculantes. E em setembro desse ano de 1973, o Fusca para de ter o volante cálice. Ele ganha o volante boomerang, do estilo boomerang. Muita gente chamava ele de canoinha. Ele era aquele que era bem parecido com os que saíam mais na Brasília. Em 73 também começa a ser produzida a Brasília também. A Brasília começou a ser produzida para substituir o Fusca, na verdade. Só que ela ganhou público próprio, eram públicos diferentes. O público comprava um Fusca e o público comprava uma Brasília. Ou seja, ela não conseguiu nem alcançar as vendas do Fusca. Em 74 aí começa a ser fabricado o Super Fuscão. Que Super Fuscão tinha que o Fuscão não tinha? Esse Super Fuscão também foi apelidado de Besourrão, porque ele tinha um motor de dupla carburação, 1.600 cilindradas, o Fuscão era só 1.500. Ele também tinha no seu interior bancos reclináveis, conta-giro, marcador de temperatura, amperímetro para saber a amperagem da bateria. Ele era um carro bem mais completo que o Fusca normal. Ele tinha até relógio de horas. O seu interior, que do Fuscão foi de jacarandá até 1973, em 73 parou de ser o jacarandá, já começou a ser esse, tinha um revestimento plástico em volta do painel. Ele também ganha uma entrada de ar que jogava o ar para dentro da cabine do veículo em formato de meia-lua, atrás do vidro traseiro do carro. E as luzes do Fusca passam a ser o pisca da cor rubi a partir desse ano. Antes eles eram da cor âmbar, que era aquela cor laranja. O Fusquinha continua sendo da cor âmbar e o Fuscão e o Super Fuscão, eles passam a ser a luz de seta da cor rubi. Em 1975 ele ganha a versão de 1300L. Qual era a diferença do 1300L para o 1300 normal? Ele tinha tudo do 1500, ele era um Fusca 1500, só que com motor 1300. Aí ele ganhou essa versão de 1300L. Porque o que acontecia muito na época? Muita gente comprava o Fusquinha, o Fusca 1300, aí colocava a tampa do Fuscão, os frisos do Fuscão, as rodas do Fuscão, ou seja, eles faziam
um Fuscão, só que com motor 1300. E nesse ano a fábrica já falou, já que o pessoal fica fazendo isso, fica trocando tudo do carro, colocando tudo do outro, já vamos fazer isso, já vamos entregar um carro assim para eles. E foi o que eles fizeram, lançaram a versão 1300L. Em 76, o farol reto ele passa a ter uma lente plana. Antes a lente era reta, só que ele tinha uma leve abaulamento, ele passa a ser reta, toda reta. Em 1977, ele ganha o bocal fora. Antes, aqui você tinha que abrir a tampa do Fusca e o bocal do Fusca era aqui dentro. A partir de 77, ele começa a ter um bocal aqui na lateral, externamente. Você não precisava mais abrir o que a gente chamava de cofre, né, que era o porta-malas do Fusca. Você abria e tinha muita coisa lá dentro. Às vezes você tinha que tirar até alguma coisa para poder ter acesso ao tanque. Agora não, agora as coisas ficavam lá dentro, o frentista nem viu o que você tinha lá dentro e ele colocava a gasolina por fora. E em 1978, a chave do limpador ele para de ser aqui no meio do Fusca e passa a ser atrás do volante, na coluna de direção. Agora com a ponta do dedo você podia ligar o limpador ou desligar. Era mais útil, né? Que você não precisava tirar mais a mão do volante para ligar o limpador caso começasse a chover. E também a partir desse ano, de 1978, eles param de produzir Fuscão. O Fusca 1500, nesse ano, ele deixou de ser produzido. Ficou apenas o Fusca 1600, 1300L e o 1300, com ainda com a roda de 5 furos. Em 1979, os Fuscas 1300L e os Fuscas 1600 eles ganham a lanterna traseira do estilo Fafá. Era aquelas lanternas maiores, redondas. Ganhou esse apelido devido à comissão de frente da cantora Fafá de Belém, que eram parecidos com as lanternas traseiras do Fusca. Em 1982, ele deixa de ter o dínamo. Todos os Fuscas agora eles têm alternador de série. O alternador é melhor que o dínamo porque o dínamo ele não carrega em baixas rotações. Tipo, se você ficasse com o carro muito parado em lenta, ele não estava carregando a bateria, ele só carregava quando você começava a andar com o carro, ele só carregava em rotações mais altas. E o alternador já não, ele carrega tanto em baixa quanto em alta. Que antes, o 1300 básico era aquela lanterna traseira bicolor, aquela que foi lá dos anos 60, sabe? Ela passou agora a ser do estilo Fafá, com a luz de ré integrada também, igual do Fuscão, igual do 1300L, e o 1300 normal ficaram com as lanternas iguais traseiras. Até então, até 1983, o Fusca ele não era chamado de Fusca, ele era chamado de Volkswagen Sedan. E ele foi rebatizado pela Volkswagen de Volkswagen Fusca, mesmo porque a Volkswagen já tinha outros modelos, já estava criando mais modelos ainda e ficou ruim chamar o Fusca de Volkswagen, que era a fabricante, embora ele era o primeiro carro da Volkswagen. Em 1984, o motor 1300 para de ser fabricado. Começa a ser fabricado todos os Fuscas com motor 1600. E nesse ano de 1984 também, o motor passou a ser chamado motor Torx. O motor Torx, eles tinham, além dos parafusos, eles eram, além de 8 mm, eram os parafusos de 6 mm, eram os parafusos com a temperatura do Fusca, eles conseguiam se esticar e voltar à posição depois que esfriava. E também eles tinham mais aletas que o outro, ele tinha um resfriamento melhor esse motor Torx do que o antigo motor. Em 1986 é lançado o Fusca Última Série. O Fusca, na verdade, ele saiu de cena mesmo em 1987. Começou uma versão especial, depois a gente vai fazer um vídeo sobre as versões especiais do Fusca, então não vou aprofundar muito nesse vídeo, que era a versão Última Série, que saiu em 86 e foi algumas unidades ainda sendo produzidas até o ano de 1987, quando o Fusca sai de cena pela primeira vez. Pela primeira vez, entre aspas, né? Porque naquela época, lá na guerra, lá no final, se você não assistiu o vídeo sobre a história do Fusca, ele já teve uma paralisação na época da Segunda Guerra Mundial. Essa paralisação devido à falta de materiais. E agora é a segunda vez que o Fusca sai de linha. Ele fica fora de linha até o ano de 1993, quando o presidente então da época, Itamar Franco, pede para a Volkswagen a que volte a produzir o Fusca. O Fusca do Itamar, ele não tinha uma versão 1300 ou 1500, todos os Fuscas do Itamar eram Fusca 1600 e eles tinham uma relação de câmbio mais longa, uma relação mais assertiva para o motor 1600 Torx.
Eles também saíam de fábrica com dupla carburação, eles saíam de fábrica com volante parecido com o do Gol, eles saíam com bancos iguais do Gol, com pneus sem câmera, eles saíam com para-choques da cor do veículo, já com borrachão, que muita gente colocava borrachões no Fusca. Nesse ano ele saía de fábrica com os borrachões do para-choque. O acabamento, o chão do Fusca, que antes era aquele carrapatinho, era um negócio meio plástico, com um monte de bolinha, que o pessoal chamava aquele carpete de carrapatinho, ele passa a ser carpete mesmo, um carpete bem parecido com os dos carros atuais. Mesmo porque os carros naquela época, até os mais básicos, já usavam carpete. E ele sai de cena definitivamente em 1996. Ele para de ser fabricado aqui no Brasil. Ele ainda é fabricado lá no México, depois lá no México começou a ter o New Beetle, só que essa evolução é do carro brasileiro, do Fusca brasileiro. Então o Fusca do Brasil ele parou de ser produzido em 1996. Bem, se você assistiu esse vídeo até aqui, é lógico que você gostou desse vídeo. O que você faz quando você gosta de um vídeo? Você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. E eu te convido a você se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima, tchau galera!